Muito boa noite, minha Paraíba, frente a frente, ao vivo, pela sua TV Arapuã, a partir de agora, nesta segunda-feira. Olha só, o filósofo e pensador Jean-Jacques Rousseau, autor do Contrato Social, já dizia que não existe imposto alto. O que importa é a distância do retorno desse imposto cobrado. O Brasil é um país que sofre dos dois casos, imposto alto e uma distância muito longa do retorno aí desses impostos. Mas uma reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados, que vai passar ainda pelo Senado, promete corrigir pelo menos a primeira distorção. Você está satisfeito com a reforma tributária que está circulando e tramitando no Congresso Nacional, ou ainda não tem nem condições, em função da informação e da complexidade do tema, de tomar ou informar uma opinião sobre a reforma tributária? Para descomplicar um pouco mais esse assunto, o Frente a Frente de hoje mergulha no texto da reforma tributária, nas suas implicações e nos seus reflexos, trazendo para cá dois especialistas para debater esse tema. Um deles é o auditor fiscal da Receita Estadual, atual secretário executivo da Fazenda aqui da Paraíba, contador e advogado, Bruno Frade, que está aqui conosco e vai debater esse tema. O outro nosso convidado é o também contador, também advogado, especialista em direito tributário, Roberto Cavalcante, que também vai nos ajudar a compreender um pouco mais essa reforma tributária e saber se a gente vai sair ganhando ou vai sair perdendo com isso. Fica ligado, Frente a Frente está no ar. Boa noite, doutor Roberto Cavalcante. Prazer tê-lo aqui pela primeira vez no Frente a Frente. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, estou à disposição. Bom demais. Bruno Frade, secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Frente a Frente. Já esteve conosco em algumas outras oportunidades aqui na programação, sempre ali trazendo as informações por parte, sobretudo, do governo do Estado. Mas obrigado por poder aceitar nosso convite e debater de forma até mais ampla também a questão da reforma tributária. Muito boa noite. Meu boa noite, Luiz. Meu boa noite a meu amigo Roberto Cavalcante, que eu já tive a honra de dividir algumas tribunas e alguns debates, sempre do mesmo lado, né, Roberto? Sem sombra de dúvida. Do lado do empresário, do lado do cidadão e do lado da sociedade paraibana. Estamos aqui para tentar descomplicar um pouco, né, sem o tributarês e sem o juridiquês, uma matéria totalmente, né, que a gente sabe da dificuldade que é o sistema tributário nacional do nosso país, né, e aí a reforma tributária vem aí pelo menos para tentar facilitar um pouco da vida dos empresários brasileiros, do empresário paraibano, dos nossos colegas e amigos profissionais contadores e dos servidores que trabalham com a administração tributária. Vamos tentar aqui explanar um pouco, né, do que foi aprovado na Câmara Federal, um pouco das preocupações do Estado da Paraíba, com algumas particularidades do texto, que traz aí alguns alertas, alguns pontos de tensão, que a gente vai procurar tentar avançar. Vamos mergulhar nisso trazer para a sociedade, né? Eu imagino que até os deputados tiveram ali ou dificuldade ou nem resolveram mergulhar muito no conteúdo dessa proposta. Você também vai poder fazer perguntas e encaminhar perguntas aqui para os nossos convidados ao longo da nossa conversa, ao longo do programa. É só lá no Instagram, @LuizTorresPB, ou pelo WhatsApp, vai mandando que a gente vai compartilhando aqui com os nossos convidados. Bom, vamos separar e dividir um pouco as partes dessa reforma, né? Para a gente chegar ali, eu basicamente separemos em três partes: na questão da simplificação dos impostos, naquilo que aumentou como arrecadação e como carga tributária, e naquilo que reduziu, que se supõe redução também, para a gente ir ligando os pontinhos. Primeiro, para que as pessoas possam compreender assim, qual a importância, se puderem explicar também, a questão da simplificação dos impostos todos que se transformaram no IVA, né? O federal e o estadual. Qual a importância dessa simplificação? Como é que ela se caracteriza aí? E basicamente aí, qual é o reflexo, né, desse novo modelo do imposto sobre o valor agregado? A gente precisa partir, e aí para iniciar, depois o colega e amigo aqui complementa, Roberto,
de que a reforma tributária ela partiu de alguns princípios, Luiz, de alguns princípios, e o principal deles é a manutenção da arrecadação global. Tá? O Estado, nem o Estado da Federação, né, a União, não temos condição, né, em princípio, de ter perda de receita. Mas a reforma tributária precisa se prestar a um ponto que é fundamental, é desburocratizar e simplificar e dar transparência, tanto ao cidadão, que é o que efetivamente recolhe o tributo, quanto ao empresário, né, que é o responsável por levar esse tributo para os cofres públicos. Era o primeiro propósito. Primeiro propósito. Então, a gente tem no modelo aprovado na Câmara o que a gente chama de IVA dual, onde eu tenho uma junção em um IVA federal, quando ele foi denominado de CBS. O PIS, o COFINS e o IPI se juntou no chamado CBS, e o IBS, que se juntou o ICMS estadual e o ISS municipal. Então, esses 5 tributos se tornarão em apenas 2. Contribuição por bens e serviços. Contribuição por bens e serviços. Impostos de bens e serviços. Imposto sobre bens e serviços. União e estados. Um federal e o outro dos estados e municípios. Exatamente. Bom, e aí, simplificar realmente era complicado? Aí, só para a gente avançar, era realmente muito complicado para o empresário, enfim, poder fazer esses cálculos um ano inteiro e um mês inteiro? Pois, é extremamente complicado, né? Hoje, tanto para o empresário como para o contador, né? Você imagine que hoje nós temos cada ICMS, cada estado, tem uma legislação específica de ICMS, aí para um regulamento de 1000 páginas, né? Fora os municípios, e além de tudo isso, cada estado também, Bruno, tem a questão dos regimes especiais, que fogem àquela normatização geral. Então você imagina o que é hoje uma empresa que tenha filiais em todo o Brasil se adequar a 27 legislações estaduais e não sei quantas legislações municipais. Inclusive, trabalhando por produto. Hoje, o PIS e COFINS hoje, né, para cada empresa pode ser que tenha uma legislação própria, uma situação específica. É uma coisa realmente... que demandava tempo e pessoal. Pessoal e riscos, né? Hoje, a tributação, hoje, ela envolve para a empresa, para o profissional, uma margem de risco muito grande. Você tem que entender, e todo dia você pega um diário oficial, seja do Estado, seja federal, todo dia tem uma modificação em sua normativa, uma solução de consulta vinculante. Então, é o manicômio. Bom, nesse propósito, ok. Nesse Sim. propósito, o texto, ele teoricamente supõe resolver. Isso, a legislação... Nesse ponto específico. O texto aprovado na Câmara, ela prevê uma uniformização da legislação tributária no país. A gente vai ter uma legislação única. Apesar de estar mantida a autonomia dos estados no que diz respeito à fixação da sua alíquota, mas a legislação, ela será uniforme em todo o país. Certo. Bom, e aí dentro do texto tem a promessa e a garantia do tal imposto não ser mais cumulativo, né? Isso dentro de uma cadeia só de produção de um produto, começando lá da extração até chegar numa loja. Vocês podem conseguir explicar de forma bem clara como é hoje essa cobrança cumulativa e como a proposta está sugerindo da reforma? Na verdade, o colega depois complementa, mas a não cumulatividade do ICMS, ela já existe hoje no texto normativo. Só que, de forma mais transparente para nosso telespectador entender, eu pago o ICMS na operação A e o que foi pago na operação A, eu abato na operação B. O que está se prestando no que foi aprovado no texto da Câmara é o seguinte: vai haver a tributação na operação antecedente, tá? Mas toda ela será compensada na operação subsequente, integral. Não vai ter cobrança sobre a diferença, sobre o valor adicionado. Tá? E aí vem a nossa primeira preocupação. Isso é bom para o empresário, né? Isso é bom para o empresário. Isso é bom para o empresário porque o imposto, o princípio da não cumulatividade plena, ele fará com que é associado ao princípio do destino puro, onde o imposto é efetivamente recolhido aos cofres públicos, será só o do consumidor. Isso é muito bom. No entanto, o texto aprovado já tem aqui, e é importante a gente sempre destacar, o nosso primeiro ponto de alerta. Discutimos muito no âmbito do Comitê Nacional do Secretário de Fazenda, do Concefaz, a necessidade de que a compensação só ocorresse com a comprovação do efetivo recolhimento. Imagine
essa operação B compensar um imposto da operação anterior que não foi pago. Isso poderá dar margem, né, a possíveis ilegalidades no âmbito tributário. Mas, infelizmente, tentamos discutir tecnicamente isso, tá, junto a alguns representantes da Câmara. Os estados perderão. E perderiam. Poderá perder em caso de possível ilícito. Sonegação. Possível sonegação. Né? Eu poderei fazer uma compensação tributária sem a comprovação do seu efetivo recolhimento. O que nós ponderamos no âmbito do Concefaz era que essa compensação só pudesse ocorrer com a comprovação do efetivo recolhimento. Será uma matéria, sim, a gente tentar discutir junto ao Senado Federal. Sobre essa explicação, doutor Roberto, você quer fazer uma acréscimo? Porque eu já tenho duas perguntas sobre o resultado desse não imposto cumulativo. Essa questão da cumulatividade hoje, né, que nós temos no ICMS, mas é de uma forma não tão completa como está sendo prevista. No ICMS, especificamente, nós temos isenções, reduções de base de cálculo, né, situações de material de consumo e outros que não geram créditos da operação anterior, o que quebra essa não cumulatividade. Pior ainda essa situação na questão do PIS/COFINS. Algumas empresas adotam o PIS/COFINS, por legislação, não cumulativo, mas é uma não cumulatividade parcial, aonde a legislação restringe um volume significativo de créditos. Né? E um ponto muito sensível é que, no fim, começa a ter uma tributação por cada produto, o que traz uma dificuldade, onde você pode ter um produto que tem uma característica com uma tributação e outro muito similar com outra tributação. Talvez, havendo essa amplitude da não cumulatividade, sem sombra de dúvida, vai ter um ganho. Aí eu provoco duas perguntas com base nisso aí. Primeiro, se vai ser bom para o empresário, se é bom para o empresário dessa cadeia toda de produção de um determinado produto, o preço final para o consumidor vai chegar ou o preço final lá na loja vai ser o mesmo? Em princípio, não há que se falar em repercussão. Tá? Não há de se falar em repercussão. Não há de se falar em repercussão no preço, porque um dos princípios básicos que foi discutido é a manutenção da arrecadação global. O que está se tentando calibrar, inclusive para se definir a alíquota de referência que será fixada pelo Senado, e a partir de 2026 a gente vai ter o que a gente chama de uma alíquota degustação, uma alíquota teste, para a gente poder chegar a qual vai ser efetivamente a alíquota do CBS e do IBS. Vai começar em 2026 com apenas 1%, 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS, exatamente para a gente testar quanto esse percentual vai representar da arrecadação. E aí a gente vai começar um período de diminuição do ICMS e do ISS, diminuição do CBS, diminuição do IPI e do PIS/COFINS e aumento dos novos impostos. Vai ser assim, para que o cidadão entenda. Eu diminuo os impostos atuais e aumento a alíquota dos novos impostos, CBS, IBS, até a gente chegar a uma alíquota que dê exatamente a mesma arrecadação. Mas então não há que se falar, o valor final vai ser o mesmo. Se eu compro essa gravata por R$100 do jeito que está hoje, passada a reforma, eu vou continuar comprando por R$100. Eu tenho um custo, uma diminuição de um custo Brasil, de um custo operacional, né? Ajuda, isso, Roberto? Certo. Isso aí, cara, pode repercutir no preço. Né? À medida que eu desburocratizo o processo e facilito esse processo do sistema tributário, isso pode vir a repercutir, mas não em razão da carga tributária. A carga tributária, a ideia é que a gente mantenha a mesma carga tributária atual. Segunda dúvida, se, para além das eventuais sonegações, num processo em que não há sonegação, mesmo assim, os poderes públicos vão perder a arrecadação. Como é que vai ser essa compensação? A gente terá aí o chamado Fundo de Compensação de Perdas, que é um chamado seguro-garantia. Né? A União vai custear, a possível perda de arrecadação dos estados, inclusive com relação ao período de transição federativa. Como eu viro a chave e a tributação vai passar a ser no consumo, e essa transição federativa está sendo prevista no prazo aí de 50 anos, exatamente para que não tenha grande impacto isso nos estados fornecedores, tá? Vai ter um período chamado seguro-garantia, onde a União irá bancar possível diferença na arrecadação dos estados. Para que não tenha perda. Bom, vamos falar de alíquota única. Explicação inicial para que nosso telespectador possa entender, para a gente poder seguir aí com dúvidas. Em que se baseia para que as pessoas possam entender? Olha, quando se fala em alíquota única de um determinado
de uma determinada cobrança de ICMS, por exemplo. Como é que se caracteriza? Nós temos aqui na Paraíba a nossa alíquota modal, chamada alíquota de referência, 18%. O ICMS da Paraíba, 18%. Mas como meu amigo aqui, Roberto Cavalcante, mesmo disse, vários produtos, e aí o manicômio vai pior quando vai para o PIS/COFINS, né? Sim. Mas eu vou falar especificamente do ICMS, nós temos alíquota diferenciada para outros tipos de produto, né? Como produtos, bebidas alcoólicas, cigarros, então várias outras situações. O que o texto aprovado na Câmara prevê é o seguinte: eu vou ter uma alíquota única para tudo, com possibilidade de benefício para tal ou qual situação. Certo. E aí ele já previu as situações. Mas a alíquota única é para o Brasil todo? Ou para cada estado define a sua? Foi mantida a autonomia dos estados de definir sua alíquota. Cada estado e cada município tem autonomia de definir sua alíquota. Então a tal guerra fiscal continua ou não? Ela deixa de existir porque quando eu viro a chave para que o imposto seja no consumo, tá, eu deixo de ter aquela guerra fiscal para prospecção de empresas. Isso. Porque a empresa que vai vir para cá, a tributação dela só vai ocorrer também no consumo, então vai ser indiferente. Eu tenho aqui na Paraíba, por exemplo, a prospecção de empresa, benefício fiscal, e meu amigo Roberto Cavalcante entende bem, de centro de distribuição, onde eu pago 4% na operação interna e 1% na operação interestadual. Essa operação deixará de ser tributada, porque vai ser tributado normal, mas vai compensar integral para a sua operação. Então, vai ser indiferente essa situação para fim de guerra fiscal. Ô, Roberto, você que inclusive atende aí as empresas. E uma empresa que só veio para Paraíba com base nos incentivos, e ela está olhando para a reforma e vai dizer, isso vai acabar. Eu vou fechar as portas, vou sair daqui. Como é que fica isso? Isso realmente tem que ter um novo estudo. Porque hoje, o que acontece? É muito normal as empresas fazerem uma prospecção em todo o Brasil e entender. A Paraíba apresenta um tipo de regimes, de benefício, né? Mas o Roraima apresenta outro, Tocantins, né? Então, essa figura hoje do benefício é um ponto relevante para a empresa se localizar, né? Vamos dizer, hoje a Paraíba, como o Bruno bem levantou, tem um regime muito agressivo, benefícios, e por sua localização estratégica, ela atende muito quem vem vender para o Nordeste. Né? Então, hoje, o que vai começar, talvez, Bruno, a ter um novo projeto, uma nova visão tributária, pensando, eu vou ter um benefício. Até quando? Até 32? Será que eu vou ter retorno dos investimentos que eu vou fazer para até 32, quando está previsto o encerramento? Né? Então, o planejamento vai ter uma nova visão, uma visão de prazo de conclusão. Dois pontos a gente precisa complementar na acertada informação de Roberto, mas que no texto aprovado na Câmara está mantido os benefícios fiscais até 2032. Tá? Os benefícios fiscais vigentes não se mexem. Mas como o Roberto está dizendo, a empresa quer sobreviver para além de 2032. Para além de 2032, e aí vem uma nova discussão, é o chamado Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que também é um ponto de alerta para os estados do Norte e Nordeste, e aqui a nossa Paraíba também nesse sentido, de que a proposta técnica que foi apresentada para a composição e para a distribuição desse Fundo de Desenvolvimento era tão somente regional, para fins de desenvolvimento regional. O Sul e Sudeste, de forma negocial, conseguiu emplacar uma palavrinha chamada social. Então, o Fundo de Desenvolvimento, que em tese deveria ser exatamente para o desenvolvimento dos estados da região Norte e Nordeste menos desenvolvidos, foi emplacado uma palavrinha chamada social, onde os estados do Sul e Sudeste também participarão dessa composição desse fundo. Isso também vai ser um motivo de discussão nossa, dos estados, dos governadores, em especial dos governadores do Norte e Nordeste, do nosso governador João Azevedo, tentar junto ao Senado Federal essa alteração. Doutor Bruno, doutor Roberto, vocês poderiam explicar para o nosso telespectador uma briga que é uma briga um tanto quanto antiga, também igual a da guerra fiscal, assim, que é a história da cobrança do imposto na origem, e no destino, na origem onde foi produzido, no destino onde foi consumido, onde é consumido ali. Como é hoje, o que a reforma muda com isso? Porque eu, de acordo com a explicação de vocês, a minha dúvida, desde o começo que eu vi algo, era assim,
como é que São Paulo, né, aceitou que se mudasse, deixasse de se cobrar no estado produtor ali daquele bem. Só para a gente explicar, entender essa história de cobrança na origem e cobrança no destino. Eles chamam muito, Roberto, lá nas nossas discussões em Brasília, os chamados estados super perdedores. Os estados que são Quando você fala eles, você fala fornecedores. os homens da Avenida Paulista. Os secretários de Fazenda do Sul e Sudeste, em especial São Paulo, Minas Gerais, eles dizem que alguns estados serão chamados super perdedores, que são estados que são essencialmente fornecedores, e à medida que hoje, no modelo atual, no manicômio tributário, que meu amigo Roberto diz, uma parte do imposto fica para a origem, a outra parte fica para o destino. À medida que o imposto vai ser chamado de princípio do destino puro, eles não vão ficar mais com essa parte da origem. O imposto vai ser todo onde será consumido. Então, de fato, haverá uma mudança de chave. Nós defendíamos aqui um período de transição mais curto, em torno de 20 anos, mas que para que conseguisse ter o avanço e a aprovação na Câmara, tá? Necessária, tá? Necessário. Essa composição na hora da votação, ela faz parte do jogo, faz parte do processo. Nós defendemos a reforma tributária, mas para que a gente conseguisse trazer o Sul e Sudeste, foi necessário, dentro dessa composição, ampliar o período da transição federativa para 50 anos. Mas Paraíba, esse novo modelo de cobrança no destino é melhor. Para Paraíba, a cobrança do destino puro é muito melhor. É muito melhor. Como os estados eminentemente fornecedores são os estados do Sul e Sudeste, a mudança de chave para o princípio do destino puro favorece a Paraíba. Você teria uma estimativa? Não. De ganho verdade, ou de perda? Na verdade, existem umas planilhas que foram feitas, inclusive pelo Gobete, lá do Rio Grande do Sul, e essa planilha foi circularizada com os secretários. Só para você entender a primeira fórmula da coluna, eu acho que você tem que fazer um curso de engenharia e pagar cálculo 1, 2, 3, porque são projeções, pessoal, são projeções. Existe, naturalmente, técnicas nesse sentido, mas para que nós tenhamos a segurança disso, tanto é que para que não tenha nenhum tipo de perda, nós vamos começar com uma alíquota de degustação mesmo, que a gente chama alíquota de degustação teste, de apenas 1%, para a gente ir testando quanto aquilo ali representa, quanto aquele 1% representa na arrecadação, esse valor. A gente vai conviver, não é isso, Roberto? Nossos amigos contadores, um abraço muito especial, nossos amigos contadores aí, o presidente do CRC, o presidente do SESCOM, mas o manicômio durante um tempo, até 2032, vai aumentar. E até 2032 nós teremos que conviver com a legislação atual... Complicada. E com a transição. E com a que está nascendo da transição. Então, até 2032 a gente vai ter os dois sistemas vigentes. Doutor Roberto, você quer acrescentar alguma coisa sobre essa história de origem e destino? Porque, e para ficar claro, então São Paulo aceitou em função da transição ou ele teve outros ganhos para poder engolir essa mudança de origem e de destino? Doutor Roberto, Não, como o Bruno bem levantou, né? A Paraíba, para os estados que são consumidores, que já tiveram um benefício numa mudança anterior, quando se passou a ter uma diferença de alíquota, né? E não ficar tudo na origem, como no passado, tudo ficava na origem. Era pior. Né? E anteriormente, quando se comprava, um consumidor da Paraíba comprava, digamos, em São Paulo, todo o imposto ficava 100% em São Paulo. Hoje já existe uma divisão, o famoso DIFAL, a diferença de alíquota, né? E agora sim, concretiza-se de uma forma mais objetiva esse consumo, que nós somos estados consumidores. Né? Como o Bruno bem levantou, é um benefício para o Nordeste, de um modo geral. Qual foi o outro presente para São Paulo para ele ter engolido isso, secretário? Eu não diria que foi presente, eu acho que faz parte do processo de negociação. Repito, nós aqui na Paraíba defendemos, o governador João Azevedo defende a reforma tributária, ela é necessária. E aí, dentro dessa necessidade de se avançar, diminuir o custo do Brasil, desburocratizar, simplificar, dar mais transparência, é necessário, dentro desse processo de composição de votação, fazer algumas mudanças que atendam, né, nossos Brasis. Né? A gente tem mais de um Brasil. O Brasil do empresário, o Brasil do trabalhador, o Brasil do consumidor. Temos vários Brasis. Dentro desses vários Brasis é importante e necessária essa composição. Então, para São Paulo aí, por exemplo, a questão do Conselho Federativo, né? Que é quem vai gerir o IBS. Isso foi um ponto muito fundamental, onde nós, Norte e Nordeste, defendíamos a composição entre 27 membros dos estados e 27 membros dos municípios, até aí ok, mas que as deliberações fossem tão somente por maioria absoluta. E aí, dentro do processo de composição,
se colocou mais um item aí, que não é tão somente a maioria absoluta vai ser suficiente para as deliberações do Conselho, mas essa maioria absoluta dos votos precisa representar mais de 60% da população. Isso prejudica, ou seja, o São Paulo, sobremaneira, teria prejudica o voto sobremaneira. De São Paulo é um voto maior. Para você ter ideia hoje, no Confaz, vamos falar a Era nível de para ser igual ao Confaz. Senado. Era para ser igual ao Senado. A nível de Confaz 3 hoje, nós senadores temos, para cada estado. nós temos Igual a 27 secretários de Fazenda hoje no Confaz. 27 secretários de Fazenda. Então, muitas das deliberações que porventura venham prejudicar o Norte e Nordeste, a gente consegue uma composição técnica entre o Norte e o Nordeste, nós temos 9 com 7, nós temos 16 votos, nós temos maioria. Né? Mas dentro do modelo proposto e aprovado na Câmara das deliberações do Conselho Deliberativo, não vai ser suficiente a maioria absoluta. Mas quando tiver a maioria absoluta, vai verificar esses votos representam 60% da população, e aí isso beneficia sobremaneira os estados mais populosos, como o Sul e Sudeste. Um outro ponto foi a inclusão dentro do fundo, que em princípio ele deveria ser exatamente para o desenvolvimento regional. Só regional virou regional e social, porque lá em São Paulo social, e nos estados dos inclui o social. Mas, repito, isso faz parte do processo de composição e de negociação para que a gente chegue à aprovação de uma reforma necessária. Senão não passaria. Senão não passaria. Sobretudo com o mercado. Bom, vamos falar agora dos itens e das distorções que foram corrigidas para cima, do ponto de vista de cobrança que não tinham. E eu queria que vocês pudessem aí, pelo menos 3 pontos específicos, o IPVA para jatinhos e lanchas. Eu adianto aqui que eu aprovo. Talvez porque não tenha nenhuma coisa, nem outra. Não vão tributar pranchas, né? Né, Luiz? Então, não tributando prancha, tá bom, né? Aí já então, concordo aí. Eu queria saber se já tem uma estimativa assim que foi um movimento certo, vai dar uma arrecadação maior ou menor para o Estado? Ele tentou tapar algum buraco ou era uma distorção que precisava ser corrigida mesmo? Depois quero falar sobre heranças e quero falar sobre cobrança de dividendos. Me parece que os empresários comemoraram receberem com a mão, mas podem perder com outra nesse sentido. Jatinhos e lanchas. Acertada? Olha, sim. Se eu for dizer, foi sim, né? Sim, eu vejo pelo lado arrecadador. Né? Ficou uma distorção muito grande ao longo do tempo. Né? Você tendo um carro popular, você tem que ter um volume significativo de pagamento. Você tem uma lancha, né? E não dá, não, porque a lancha está no mar e o mar não tem que ter asfalto. Não é justificativa. Né? Então, sim, eu acho que é uma situação onde você partilha melhor esses custos. E esse imposto vai para a União ou para o Estado? Para o Estado. Esse imposto é só para o Estado. Para o Estado. A gente precisa observar, Luiz, um princípio fundamental do tributo é a questão da capacidade contributiva. Não era razoável eu tributar um veículo, pagar IPVA, um veículo até 14 anos de uso, porque na Paraíba a isenção é a partir do 15º ano, e não tributar o proprietário de um veículo automotor, porque o IPVA é imposto à propriedade do veículo automotor de quem tem uma lancha, que, em tese, são pessoas que têm um maior potencial contributivo. Então, o princípio básico da tributação deve ser isso, a sua capacidade contributiva. E aí o que veio para se cobrar com o IPVA, a questão aérea, né, vai ser cobrado, e questão de lanchas também será cobrado, de aviões e tal, exceto os que fazem transporte de coletivo e tal, ou que preste serviço público. Isso aí não será tributado. A gente teria uma noção também de estimativa de quanto os estados podem ganhar com isso, no caso da Paraíba? Não? Eu não tenho esse dado. Da Paraíba eu não tenho esse dado, porque, na verdade, esse registro, a gente tem que buscar esse registro aeronáutico, tem que buscar esse registro nacional, a questão das embarcações. Vamos ter que buscar esse registro na Marinha para poder verificar esse volume, fazer avaliação de preço. A gente usa uma tabela de referência aqui para avaliação, que é a FIP. Confesso a você que eu não sei nem se a FIP tem. Qual será a tabela de referência para essas cobranças? A gente vai ter que unificar a legislação nesse sentido para cobrar. Então, hoje não tem a repercussão. Mas essa tem transição ou com a reforma passada no Senado, sancionada, não, ela passa a vigorar já no outro dia? Ela é virada de chave. Ela começa a cobrança depois da sanção. O princípio básico disso aí é justiça fiscal. Né? Não era razoável, como eu disse, não era razoável se cobrar, né, de quem tem menos poder contributivo e deixar de cobrar de quem tem mais poder contributivo. Isso é a questão da cobrança do IPVA foi nesse sentido. Um outro aspecto, tá? Muito se falou que na reforma existem algumas exceções. E uma das exceções são as empresas do Simples Nacional. Né? Está lá que, em princípio, o Simples não seria afetado pelas mudanças.
né? Mas, Bruno, o que acontece? Hoje, uma empresa, ao adquirir um produto de uma empresa do Simples Nacional, se é uma empresa, digamos, tributada pelo lucro real... Certo, aí você já está na parte dos dividendos. Não. Na parte ainda da reforma, tá? O que acontece hoje? Uma empresa que é do Simples Nacional, ao vender para uma outra empresa que seja tributada com lucro real, certo, ela transfere créditos de tributos, de PIS e COFINS principalmente, de forma integral. Essa reforma, ela não vai permitir a transferência como hoje acontece. Então impacta. Então o que é que vai acontecer? Se hoje uma empresa, vamos dizer um supermercado, digamos assim, vem adquirir de uma empresa do Simples Nacional um produto, o supermercado tem um crédito de PIS e COFINS de 9,25%. Mesmo que a empresa do Simples Nacional pague 2% ou 3%. Né? O que é que a reforma está propondo? Que ela vai transferir hoje só o que ela paga. E isso vai impactar na empresa do Simples Nacional. Ela vai perder competitividade. E é um tipo de tributação hoje muito expressivo que gera emprego, né? Veja que isso é um aspecto... Ou seja, a promessa de não mexer nas empresas do Simples Nacional, na prática, talvez não se concretize. Não. Ela vai, mais uma vez, trazer um impacto aonde o adquirente, voltando a um exemplo do supermercado, vai querer uma compensação. E isso impacta. E num quantitativo... Hoje, quantas são as empresas do Simples Nacional na Paraíba? Hoje, 80% das empresas da Paraíba. Então, vejam que isso é um fato que não está sendo trabalhado, não está sendo divulgado. Se divulga que o Simples não vai ter impacto. Não é bem uma realidade. Esse debate, assim, a gente precisa discutir assim, isso é importante em âmbito nacional, naturalmente, porque o Senado pode corrigir algumas dessas... Pode. A gente precisa só ter um pouco, assim, de ponderação, porque, assim, para a gente não gerar pânico no que diz respeito ao empresariado brasileiro, em especial o nosso empresariado paraibano, existe realmente essa discussão, como o Roberto disse, né? Não tá ainda muito clara, mas o texto constitucional, ele não se presta a detalhar todo o modelo operacional. Muitas leis complementares. Vão ter leis complementares para regulamentar, né? O que nós temos discutido em sede de Brasília, realmente o texto constitucional não aclara na integralidade, é isso aí, como fez a ponderação de Roberto, é que manter a carga tributária do Simples Nacional. Confesso, Roberto, e aí, de forma muito humilde, eu não sei como funciona a questão do PIS e COFINS, eu vou falar com relação ao tributo estadual. Tá? O modelo que se apresenta é ele transferir o crédito do que ele efetivamente pagar, como hoje já é assim. Sim, no entanto, o PIS e COFINS é que tem uma regulação diferenciada. Tá? Tá. Mas no que diz ao Estado, no estadual isso não teria repercussão. Agora, o que está se criando, talvez, né, um certo alejo, isso para complicar um pouco a vida dos nossos amigos contadores e de nós auditores, é o permissivo da empresa do Simples, Luiz, optar. Olha, eu quero manter a regra atual de transferir o crédito do que eu efetivamente pago. Opção minha. Ou não, eu sou do Simples Nacional, mas eu quero adotar o modelo da não cumulatividade do IBS. Vai ser permitido para ele fazer isso. E isso precisa melhor detalhar na lei complementar. Uma coisa interessante, o país clama tanto, o empresariado brasileiro clama tanto, né? A sociedade clama tanto por essa transparência, por essa necessidade dessa reforma tributária, que lá tudo que não está chegando em consenso, tira do texto e joga para a lei complementar, para não ter problema. Para gerar o que vem depois, né? Porque a gente tem que ter muito cuidado, né? A rigor, do ponto de vista de divisão de fiscalização do Estado, do jeito que está indo e se encaminhando, você acha que ajuda no combate à sonegação? Fica mais claro? É para ficar mais claro a cobrança e o acompanhamento? Fica mais claro. E a gente precisa também ter uma consciência, e eu digo isso muito nos debates, nos bate-papos com nossos amigos contadores, que muito do que deixa de ser recolhido, Luiz, aos cofres públicos do Estado, não é aquela ação deliberada, maldosa do contribuinte em não recolher. Para isso a gente tem alguns contribuintes, para isso a gente tem representação fiscal para fins penais, para isso a gente tem condenação crime tributário, mas uma grande parte do que deixa de ser recolhido aos cofres públicos não é em razão dessa ação deliberada. É complicação do sistema tributário mesmo, é divergência de entendimento, é leis não claras.
Então, isso vai facilitar a vida, vai melhorar indiscutivelmente o entendimento da legislação, vai indiscutivelmente repercutir no recolhimento tributário. Vamos lá. O empresário está comemorando a simplificação, está comemorando o avanço em relação à burocracia, está comemorando o fim da questão do cumulativo, do imposto, tal, mas ele vai levar ali uma mordida na história do lucro, né? Que não era taxado, né? Explica como é hoje, explica como é que vai ficar e... Na realidade, o que é que acontece, né? Essa situação específica do dividendos não está sendo tratada na reforma. Essa reforma, ela está vinculada praticamente exclusiva a tributos de consumo. Não de renda. Não de renda. Não de renda. A legislação do imposto de renda e da contribuição social, né, também já teve um passado um projeto de lei, mas é uma lei ordinária, né, aonde tem a proposta de se criar a tributação dos dividendos. Né? Em contrapartida, hoje a carga tributária nominal de imposto de renda e contribuição é 34%. Né? Então, a proposta que foi apresentada, haveria uma redução dessa carga de 34%, de 25% de imposto de renda e 9% de contribuição. Em contrapartida, o lucro e os dividendos que fossem distribuídos seriam tributados. Sim. Se houver quase uma equalização aonde eu diminuo a carga integral de 34% e crio uma carga de 15% de dividendos, então manteria-se a carga nominal, mesmo dividida. Né? Mas isso é um segundo projeto. Mas isso é tirar com a mão, tirar com a mão e colocar com a outra, enfim. É mais ou menos isso. Talvez, dependendo da calibragem que eles venham a fazer, principalmente para as grandes empresas, né, tenha um benefício. Né? Já que a grande empresa, em relação ao seu lucro, ao seu faturamento, ela não distribui proporcionalmente tanto lucro como a pequena empresa hoje distribui. Né? Mas aí, eu acho que dentro do primeiro relatório, tinha também no relatório, não foi aprovado, também um prazo para que a mudança na legislação do imposto de renda e da contribuição também fosse levado para mudanças. Bom, se eu perguntar a vocês, alguém pode estar nos acompanhando aí, está dizendo o seguinte: olha, eu não sou empresário, eu sou, na verdade, um trabalhador, sou consumidor. No final das contas, todas essas mexidas, a reforma está apontando que vai haver redução nos valores dos preços finais, desse consumo final, para o consumidor. Teremos esse impacto, teremos a sensação de que preços reduziram com esses movimentos todos? Ou a gente vai ficar dizendo, olha, nem na cesta básica, que teve a promessa do imposto zero sobre a cesta básica, nem isso, os empresários, se quiserem, zerou o imposto, mas eles podem manter aí o preço. Qual é a leitura de vocês sobre isso? Como eu disse no início, a gente precisa partir, né, do princípio básico da manutenção da arrecadação global. Isso é um princípio básico dessa reforma tributária, porque os estados não têm condições, né, de perder receita. Mas, indiscutivelmente, a simplificação, a transparência, a uniformização da legislação, ele vem para diminuir o custo do Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Né? Vem para diminuir o custo do Brasil. Imagine lá o escritório, nosso amigo doutor Roberto lá, né, quanto ele tem que ter de ferramentas, de sistema, de funcionário e por aí vai, para poder operacionalizar esse manicômio tributário. A partir do momento que a gente tiver essa simplificação, essa transparência, e um ponto importante, Luiz, o CBS e o IBS, ele vai ser cobrado agora por fora. Né? A gente às vezes não entende isso, os colegas contadores entendem, mas o ICMS ele integra a sua própria base de cálculo. Então, às vezes, o 18 não é 18, não é porque o ICMS integra a sua própria base de cálculo. Na proposta que foi aprovada na Câmara, tanto o CBS quanto o IBS é um imposto por fora, é um imposto fácil, e fácil visualização. Eu tenho 100, vou ter uma alíquota de 20 e o imposto é 20. Se eu tiver uma alíquota de 22, o imposto é 22. Não tem mais essa questão de colocar o imposto por dentro. Então, essa transparência, essa uniformização, ela diminui o custo do Brasil. Agora, repito, não há que se falar, e nenhum estado da federação, né, tem condições disso, de perder mais receitas. Já tivemos aí impactos
bem generosos no ano passado com a nossa lei complementar 192, 194, né? E aí nenhum estado da federação tem condições de trabalhar com ideias de abrir mão mais de receita e de arrecadação. Doutor Roberto. Olha, acredito, não sei se você compartilha, que para uma classe de menor renda, talvez tenha um benefício maior. Porque o tipo de consumo é um consumo mais vinculado à alimentação, a uns itens... Mais básico. Mais básico. E esses itens, dentro dessa cadeia, podem ser beneficiadas. Uma classe média que usa mais serviços, que tem um consumo, olha aí, um custo de serviços, porque o que é que vai acontecer? Essa nova tributação, esses novos IVAs, ele vai poder abater na sua cadeia aquilo que foi pago na cadeia anterior. Não é? E o que é que acontece? Nós, prestadores de serviço, contadores e muitos outros, temos a mão de obra, salário, como um elemento preponderante no nosso serviço. Que esse salário, essa massa, não tem incidência das contribuições. Consequentemente, não geram direito a créditos. E aí vai fazer o quê? Na alíquota final, se fala, vamos falar que tanto diz 25%. Nós teremos uma incidência de 25% sobre o nosso faturamento, mas não vamos ter um crédito de 25% dos nossos insumos, já que o nosso custo principal é salário, e salário não paga. Então, o que é que vai acontecer? Como vai se manter uma carga média, alguém vai ter que pagar mais. E aí serão os serviços. E aquele público que consuma serviço de beleza, serviço de viagem, isso aí, sem sombra de dúvida, vai ter um aumento. Restaurantes. Também. E tem um valor agregado de serviço alto, né? Então, é provável, não sei se você concorda, que esse nível de classe média ou um pouco acima terá um incremento de custos. Porque o peso vai ser transferido para o preço final dos servidores. Sim. E aí nós entramos, talvez, no maior dos dilemas. Alguns estudiosos, especialistas estão apontando o seguinte, olha, com base nessa nova regra, estados e municípios e União vão ter perda na arrecadação e aí vão precisar elevar o índice das alíquotas. Há um susto quando a lei vier. Não, e aí eu quero que vocês respondam se haverá uma explosão da alíquota de aumento transferido. Vamos fazer isso no próximo bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta conversando aqui com o Bruno Frade, ele que é secretário executivo da Fazenda na Paraíba, é auditor fiscal da Receita Estadual, e também com o doutor Roberto Cavalcante, que é contador, advogado e especialista em direito tributário. Um minutinho só e a gente volta aqui no Frente a Frente.